pais acompanhando as aulas. Hoje nós vamos estudar a respeito sobre a influência do sol no ser humano. Vamos lá? Primeiro a gente tem que saber sobre a importância que o sol tem. A gente talvez não dê muita importância a ele, porque ele está lá todo dia brilhando, às vezes fazendo a gente sentir muito calor, mas ele tem uma importância muito grande na nossa vida. Primeiro, porque ele é uma estrela, vocês sabem disso, vocês já estudaram em ciências, ele é uma estrela, certo? É a que está mais próxima de nós e sem ele não haveria vida no nosso planeta, não haveria como ter, certo? Outra coisa importante é que todos os seres vivos necessitam de luz. As plantas necessitam de luz para poder se alimentarem, né? Elas poderem fazer o processo de fotossíntese. Nós precisamos do sol para poder ativar a nossa vitamina D, que é importante para os nossos ossos, certo? Então é uma série de coisas importantes que o sol nos dá de bom, certo? Como o sol, as plantas realizam a fotossíntese e assim conseguem viver. E os animais também necessitam do sol para poder viver. Não sei se vocês observam, mas aqui e acolá você observa algum bichinho, algum animal de estimação de vocês pegando sol. É justamente o instinto, né, a necessidade que eles têm também de pegar um solzinho para poder ativar as vitaminas que eles necessitam, assim como a gente precisa. Outra coisa importante a respeito do sol que a gente deve entender antes de perceber essa influência que ele tem sobre a gente, é que ele é muito importante na evaporação da água. Ele é muito importante para que o ciclo da água ele permaneça esse ciclo infinito, certo? Para poder, no processo da fotossíntese das plantas, as plantas poderem continuar com a manutenção do oxigênio para a gente e a gente do gás carbônico para ela na nossa respiração. Outra coisa também importante é a alimentação. Vocês sabem que a gente necessita das plantas para alimentação e dos animais. Então é uma cadeia alimentar que o sol sustenta, né? E que nós acabamos fazendo parte dessa cadeia alimentar e nos alimentando daquilo também que é produzido por plantas e animais. O sol, os efeitos do sol no ser humano. Uma das coisas importantes que o sol tem como propriedade é que ele forma os nossos ossos com a vitamina D. A vitamina D ela fortalece os ossos. Outra coisa importante com relação ao sol é que o nosso corpo percebe essa mudança de ritmo, de dia e de noite. O bem-estar, o sol ele causa bem-estar, certo? Ele é considerado um antidepressivo. O sol faz bem ao nosso corpo em todos os sentidos. A importância do sol para o nosso planeta. Como a gente viu nas questões anteriores, o sol ele é muito importante porque ele nos favorece de diversas formas. Vocês sabem que o nosso planeta gira em torno dele e esse movimento de girar em torno do Sol é o movimento de translação da Terra e o de rotação é que causa, esse movimento causa o dia e a noite. Os seres vivos. Sol, fonte de vida e calor. O planeta Terra recebe constantemente a luz do Sol. É essa luz solar que nos fornece calor. E podemos afirmar que, sem a luz recebida por essa estrela, o nosso planeta não teria vida. Tudo depende dela. As plantas, por exemplo, precisam da luz e do calor para produzir o seu próprio alimento. Vários animais buscam seu alimento com a ajuda da luz do dia.
Embora alguns animais tenham hábitos noturnos, há aqueles que usam a noite para descansar. O ser humano também realiza muitas tarefas durante o dia. A luz do sol nos ajuda com as atividades diárias. Durante a noite, a maioria das pessoas descansa em suas casas. Agora, vamos parar para um momento de reflexão. Reflita um pouco e faça umas listas de coisas que são feitas com a ajuda da nossa estrela preciosa, o Sol. Agora que já sabemos a importância do Sol na vida do nosso planeta, vamos fazer uma pequena experiência, mas não se preocupa, não é uma experiência mirabolante que precisa de milhares de coisas não. Primeiramente, tem 2 copos, podem ser descartáveis, não tem problema. Um pacote de algodão e algumas sementes de feijão sem desidratação. Coloque de 2 a 4 grãos em cada copo. Umedeça o algodão e coloque sobre eles. Deixe um dos copos num local que você tenha certeza que vai ter incidência da luz solar. Pode ser na janela, na sacada, na varanda, no jardim, no lugar que você tem certeza que vai estar sempre iluminadinho com a luz do sol. Já o outro copo, reserve ele para um lugar mais quietinho, sem a luz do sol. Pode ser em uma caixa, um armário, um quarto escuro, uma gaveta. Aí fica por sua conta. Acompanhe olhando diariamente por 10 a 15 dias e observe o que acontecerá com cada semente deixada nos copos. E agora, para finalizar essa experiência, observe certamente os dias, cada detalhe que acontece na parte em que o sol está iluminando. Vê as atividades realizadas, tudo o que acontece durante o dia e o que acontece durante a noite. O que você realiza, o que você faz. Agora, pegue uma folha de papel e divida em 2 partes. Desenhe primeiro o que aparece no céu durante a noite e na outra parte o que aparece no céu durante o dia. Após isso, finalize acrescentando desenhos em cada um dos 2 lados das atividades correspondentes que realizamos em cada um desses períodos. O que você fez durante os dias? O que você fez durante essas noites? E anote tudinho. Prontinho, camaradas! A nossa experiência foi finalizada. E assim, o vídeo vai se encaminhando para o fim. Como os raios solares afetam a nossa pele? Primeiramente, o raio UVA, ele provoca o envelhecimento da pele, ou seja, esse tipo de raio solar, ele pode causar o câncer de pele. Os raios UVB causam a vermelhidão e a queimadura superficial. E os raios UVC são aqueles que são filtrados pela camada de ozônio, certo, do nosso planeta. Eles nos fazem bem, é o que vai ativar a vitamina D, é o que vai nos causar bem-estar. Por isso que existem horários específicos para a gente poder sair ao sol, certo? E se precisar sair em horários em que o sol está muito quente, tomar aquelas medidas de cuidados que a gente vai ver mais lá na frente. A importância do protetor solar. Como eu falei no slide anterior, muitas coisas o sol nos beneficia, mas também o sol em excesso ele pode causar também alguns problemas. Um deles é o câncer de pele. Outro problema que o sol também pode causar se você não usar o protetor solar é o aparecimento de manchas, certo? Manchas escurecidas. A textura da sua pele também vai mudar.
Outra coisa também importante com relação a isso é você escolher, certo, um tipo específico para a sua pele de protetor solar. Não é qualquer protetor solar, tem que ser aquele específico para a sua pele. E também você evitar o sol em certos horários vai retardar o envelhecimento precoce da sua pele. O que é, a gente está falando de sol, está falando dos benefícios do sol, mas o que é a luz? Certo? A luz é um fenômeno de propagação ou radiação da energia que é produzida e tem certas características. Uma delas é ter diferentes cores, cores visíveis aos nossos olhos e invisíveis aos nossos olhos. Outra coisa importante com relação às cores, que de acordo com o comprimento dessa onda, dessa onda que eu falei de propagação e radiação da energia da luz, a gente associa cada uma delas a uma cor, certo? Fontes de luz. Nós temos alguns tipos de fontes de luz. Temos a luminosa, que também é chamada de fonte primária, e essa a gente tem o exemplo do sol. Outra fonte iluminada ou fonte secundária a gente chama da Lua. Vocês sabem que a Lua é um satélite que ela não tem luz própria. Aquele branco, aquela coisa bonita que você vê da Lua, é ela refletindo a luz do Sol, certo? Outra coisa importante a respeito dos corpos luminosos e dos corpos iluminados é que para que a gente consiga enxergar esses objetos, a gente precisa de luz. O corpo luminoso emite a luz que produz, o exemplo disso é o Sol. E o corpo iluminado, ele reflete, ele reenvia a luz que ele está recebendo de um corpo que é luminoso, que eu dei o exemplo da Lua. Bioluminescência, gente, é uma palavra grande, complicada? É, mas produz um efeito lindo. Por quê? Porque são animais, são formas de vida, certo? Que eles conseguem, através de reações químicas no seu corpo, produzir luz. Muito interessante isso. Isso é o exemplo dos vagalumes. Eles conseguem, através de uma reação química que ocorre no corpo, produzir luz. Outro ser vivo que consegue fazer isso são as águas-vivas. Claro que tem outras espécies também que conseguem fazer isso, mas eu trouxe esses dois exemplos para vocês. Depois pesquisem outros animais que conseguem produzir isso, principalmente animais marinhos, que vivem nas profundezas dos mares. Eles precisam atrair suas presas. Então, uma das maneiras com que eles conseguem fazer para atrair suas presas é através da luz que eles produzem. Gente, isso aqui eu trouxe para vocês verem, mas depois pesquisem, que é muito mais bonito você ver ao vivo. É um fenômeno que existe numa praia lá nas Ilhas Maldivas. É muito interessante esse fenômeno. Esse fenômeno, na verdade, eles são um fenômeno que a gente chamou, que a gente viu anteriormente, de bioluminescência, certo? O que acontece aqui? É um processo biológico, certo? Em que fitoplânctons, que são pequenos seres minúsculos, eles, em determinado período do ano, mais ou menos entre junho e setembro, eles começam a se reproduzir muito e eles acabam vindo parar nessa praia, certo? E eles, quando a água bate na areia, aí você vê esse show de luzes. Gente, vocês vão ver um vídeo agora, certo? A respeito da bioluminescência nessa praia aqui. É uma coisa linda de se ver. Não é efeito especial, é de verdade, é feito pela natureza.
E aí, gente, gostaram do vídeo? Viu que coisa linda que a natureza pode produzir? Outra coisa importante que a gente tem que ver a respeito da luz é que a classificação, existe 3 tipos, né, de classificação dessa luz. A luz pode ser transparente. Quando a luz é transparente, o objeto permite a propagação da imagem nitidamente, certo? Quando o objeto é translúcido, a gente só consegue perceber um limite só dessa imagem, a gente não consegue ver ela nitidamente, somente os contornos dessa imagem. E quando o objeto é opaco, a gente não consegue ver esse objeto porque não há passagem de luz, certo? Aqui eu coloquei alguns exemplos, né, de imagens que são assim. O vidro, ele é transparente, então você vai conseguir ver. Já o papel vegetal, vidro fosco, a gente não vai conseguir ver essa imagem nitidamente. E os outros meios opacos é uma chapa de zinco, a madeira, o concreto, não tem como a gente ver o que tem do outro lado, certo? Diferentes superfícies são determinadas, vão determinar se vai passar a luz ou não. Aqui também, gente, outros exemplos, o box do banheiro, a parede, a janela de vidro, certo? São exemplos de coisas que a gente vai conseguir ver ou não de acordo com o objeto. Essa foi nossa aula, gente, a respeito das propriedades, né, que o Sol tem e da influência que ele tem no nosso corpo. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, façam as atividades e até a próxima. E se você gostou da nossa videoaula, deixe seu like e se inscreva no canal.